organizarmos, do livro Mais Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Batuíra. Peguei a lição número 5, que se chama Abençoemos. Abençoemos os que se fizeram ou se fazem instrumentos de nossas dificuldades. Abençoemos os que não nos compreenderam ou ainda não nos compreendem, nos quais encontramos o estímulo para a aquisição do novo entendimento. Abençoemos os que nos criaram ou nos criam problemas e embaraços, porque sem eles não adestraríamos as nossas energias para a justa e necessária autossuperação. Abençoemos quantos nos impuseram ou nos impõem trabalho incessante de renunciação e sacrifício, sem pausa, porquanto é por eles e com eles que nos habituamos a prosseguir na estrada reta que Jesus nos traçou. Nós vamos agora elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, com muita gratidão no coração por estarmos mais uma vez aqui reunidos e pedindo que a espiritualidade amiga esteja aqui conosco, nos tratando, nos auxiliando, intuindo o expositor da noite. E peço, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, mais uma vez, que nós possamos absorver o conteúdo que será explanado aqui nessa noite e colocar em prática no nosso dia a dia, né? Que é o principal. Esteja conosco, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, hoje, para essa noite abençoada e sempre. Que assim seja. Gente, o tema central desse mês é o livro Escutando Sentimentos. E hoje, o tema de hoje é Carta de Misericórdia. E quem vai falar para a gente hoje é o Marcelo Damuceno. Marcelo, pode vir, fica à vontade, a palavra é sua, viu? Seja mais uma vez muito bem-vindo. Pessoal, muito boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, mais uma vez, a oportunidade que vocês me dão, a oportunidade da gente estudar juntos a doutrina dos Espíritos, E hoje nós vamos estudar uma passagem do livro Escutando Sentimentos, da nossa irmã Hermance Dufour, e é o capítulo 7, na verdade, cujo título é Carta de Misericórdia. Na verdade, esse texto da Hermance Dufour, ele foi baseado no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, No capítulo 10, o item 14, fala do perdão das ofensas, na instrução dos Espíritos. O capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo é bem-aventurados os que são misericordiosos. E é muito interessante que ele está ligado a essa questão do perdão das ofensas, porque a misericórdia é um sentimento que, no livro, Escutando Sentimentos, a irmã se faz uma preleção sobre essa questão da misericórdia e ela mostra para nós a carta de uma pessoa que fala que, no final das contas, o que ela acabou descobrindo no mundo espiritual é que um dos maiores sentimentos, uma das mais belas conquistas que ela teve aqui na Terra e que lhe valeu muito no mundo espiritual, foi a descoberta do sentimento da misericórdia. Esse sentimento de misericórdia está muito intimamente ligado à questão da própria caridade. E os Espíritos nos falam, a irmã também nos fala, que, na opinião deles, se nós tivéssemos alguma coisa que focar, se tivéssemos dentro da casa espírita um capítulo especial ao qual nós deveríamos nos dedicar, se nós não tivéssemos, por exemplo, possibilidade ou tempo ou disposição para nos dedicarmos a outras coisas, o que na verdade nós temos, mas se nós não tivéssemos, uma das coisas que nós deveríamos priorizar, um sentimento que nós deveríamos de fato buscar, é o sentimento de misericórdia. Porque se nós buscarmos, nós percebermos, Jesus fala do sentimento de misericórdia no próprio Sermão do Monte,
O Sermão do Monte de Jesus é um momento muito especial nas pregações de Jesus, que dá início, é um pontapé inicial às pregações de Jesus de grande monta. Não é a primeira aparição pública de Jesus, não. Na realidade, durante algum tempo antes do Sermão da Montanha, Jesus já vinha falando e pregando em vários vilarejos ali da Judéia, da Galiléia, daquela região toda ali, de tal sorte que a fama dele já vinha se espalhando entre muitas pessoas. Mas, na realidade, nós vamos entender que, naquele primeiro instante, Jesus estava meio que semeando, fazendo com que o seu nome fosse conhecido e reconhecido por várias pessoas, para que, após um certo período de adaptação, a fama dele já estivesse bastante consolidada, a ponto de ele poder atingir aquela massa crítica, atingir aquele mínimo necessário, aquele mínimo de pessoas, de seguidores, de interessados na doutrina dele, que pudesse, na compreensão de Jesus, fazer com que a massa toda levedasse. Isso é uma coisa que é pouco falada para nós, mas Jesus, quando ele esteve aqui conosco, ele tinha o completo controle de todo o processo de pregação dele. Ele, como governador espiritual do nosso planeta, ele sabe o momento exato em que é necessário e que é suficiente um determinado esforço, uma determinada motivação que vai dar resultado. Tanto é que, se nós olharmos ao longo da história da humanidade, nós vamos poder perguntar o seguinte: por que Jesus não veio antes? Por que Jesus não veio 1000 anos antes do que ele veio? Por que ele não veio 2000 anos antes? E a resposta é simples: é porque nós não estávamos preparados. Ou, em outras palavras, se ele, Jesus, tivesse vindo antes, a mensagem dele não alcançaria o nível que ela alcançou. Ou, em outras palavras ainda, nós, enquanto humanidade, precisávamos ter alcançado um nível de maturidade mínimo para que a mensagem de Jesus fosse efetiva e eficaz. Quer dizer, Jesus, ele não é só um espírito bondoso, misericordioso, ele é também um espírito puro e perfeito. Ele é um administrador puro e perfeito. Ele não é só um psicólogo puro e perfeito, não é só um advogado puro e perfeito. Ele também é um gerente, um comandante, um administrador perfeito. Então ele sabia que a humanidade antes não detinha ainda a maturidade. E ele sabia, portanto, que o melhor momento para ele vir era aquele no qual ele veio mesmo, naquele momento exato ali. Mas à medida que nós alcançamos o nível mínimo de maturidade, aí Jesus não se furta a vir. Ele vem imediatamente para nos libertar de toda dor e sofrimento que a ignorância nos proporciona, que a ignorância no sentido do desconhecimento nos leva a sofrer. Como ele não quer que nós soframos nem um minuto a mais, ele vem no momento exato, no momento mínimo, mas eficiente, para que toda a massa levede, né? Para que a gente atinja aquela massa crítica, se a gente quiser usar uma linguagem aí da radioatividade, ou para a gente, em outras palavras, para quem entende aí de química, para que a gente atingisse aquela energia de ativação, né, necessária para dar aquele salto e aí a coisa acontecer, e aí a reação em cadeia começar. Então, tanto é que a espiritualidade nos fala que o processo encarnatório de Jesus, notem bem que eu disse encarnatório, não disse reencarnatório, porque Jesus nunca reencarnou aqui no nosso planeta. Jesus encarnou uma única vez, né? Em que pese doutrinas outras aí estranhas, às vezes dizerem que Jesus é reencarnação de não sei quem e tal. Não, Jesus é um só e os outros são outros espíritos. Jesus é esse espírito puro e perfeito que veio ao nosso planeta uma vez só, encarnado, digamos assim. Mas, na verdade, ele está conosco desde o início dos tempos e estará conosco até o final dos tempos. Jesus no Velho Testamento é aquele que nós conhecemos como Yahvé, ou aquele nome de Deus, aquele nome impronunciável de Deus, né? Yod-He, Vav-He, que a gente simplifica dizendo Yahvé ou Jeová. Na verdade, são quatro
sílabas, não, 4 letras em hebraico, né? Yod, He, Vav, He. Por isso que o pessoal fala Yahvé. O Yahvé do Antigo Testamento é Jesus. É Jesus que fala com Moisés na sarça ardente. É Jesus quem comanda todo o Antigo Testamento. Aquela entidade por trás de tudo aquilo é Jesus. Só que no Antigo Testamento, como ele ainda não tinha encarnado, a gente não conhecia ele como Jesus, é claro, né? Aí, quando ele encarna, você adiciona a esse Yod, He, Vav, He, um Shin no meio e passa a ser Yeshua, né? Em vez de Yod, He, Vav, He, passa a ser Yeshua, que é Jesus. E aí esse é o Espírito que nós conhecemos como aquele que veio trazer para nós a maior de todas as revelações, que é a revelação do amor. Porque no Antigo Testamento, Deus é revelado à humanidade por meio de Moisés, a primeira revelação. E, na realidade, as revelações, gente, são momentos importantes na história de todas as humanidades, né, de todos os planetas que existem. Há momentos importantes, há momentos-chave na história de todas as humanidades. E notem que aqui eu estou falando que não existe só a nossa humanidade. Embora, se a gente quiser extrapolar e falar humanidade como sendo toda a humanidade de todos os planetas, né? Ou seja, a humanidade não é só a que está neste planetinha, não. A humanidade é a coletividade de todos os espíritos que estão pelo universo afora. Então, no nosso planeta, a figura central para nós, o nosso modelo e guia, é este Espírito puro e perfeito que nós conhecemos na nossa história como Jesus, né? E nós o atribuímos a ele o que por direito é dele, que é a categoria crística. Então, a gente fala Jesus Cristo, ele é o nosso modelo e guia, né? Mesmo para todos nós cristãos. Então, Jesus vem trazer para nós a revelação do amor. Moisés trouxe para nós a revelação da justiça, e todas as revelações, elas vêm em momentos especiais, elas vêm em momentos importantes da história de qualquer humanidade, em qualquer planeta. Que são momentos em que vira a chave, sabe? Em que aquela humanidade ela dá uma guinada. A partir daquele momento, ela não será mais a anterior. Ela terá tido uma grande transformação. Na realidade, pequenas revelações acontecem o tempo todo. Você, no seu local de trabalho, você, na sua profissão, qualquer que seja ela, você está tendo pequenas revelações o tempo todo. O cientista no laboratório, o mecânico na oficina, a cozinheira na cozinha, lá fazendo bolo, o tempo todo nós estamos utilizando as leis do universo. E à medida que nós vamos nos assenhoreando, ou vamos nos mestrando nestas leis, né? Porque, não sei se vocês já repararam, mas uma cozinheira saber cozinhar, saber fazer aquilo ficar gostoso, não queimar o bolo, não deixar ficar mirrado e também não deixar explodir a cozinha inteira, deixar aquilo no tempero certo, aquilo é uma arte. Ou seja, aquela pessoa domina aquelas leis que regem aquela situação ali. Ela domina uma série de coisas, ela tem que dominar a paciência, ela tem que dominar o autocontrole, ela tem que dominar... Inclusive, mãe na cozinha é uma coisa interessante, porque elas dominam várias coisas ao mesmo tempo, né? Além do que está fazendo, tem que dominar as crianças, tem que dominar o marido, tem que dominar um tanto de coisa que está acontecendo ali. Estou brincando aqui com as mulheres, né? Mas, na realidade... Não só a questão da cozinha, mas todas as atividades humanas, ali nós estamos buscando compreender e buscando manipular e buscando manusear e, portanto, buscando estreitar o nosso laço, em outras palavras, comungar. Entendem por que na Igreja Católica o pessoal fala tanto de comunhão? É porque é verdade. A comunhão é o fiel da balança, a comunhão com Deus. É isso que nós estamos buscando, é isso que nós precisamos buscar. E o cientista no laboratório, o que ele está buscando é descobrir uma lei de Deus. Descobriu uma lei aqui da física, da química, do que quer que seja. Na verdade, você descobriu uma lei de Deus. Você... descobriu, né? Ela já existe, você só desvendou, ou seja, retirou o véu, ou seja, revelou. Então, as pequenas revelações, elas acontecem o tempo todo na humanidade, mas grandes revelações são eventos-chave, são eventos importantes. E Jesus, como governador espiritual do nosso planeta, deixa essas grandes revelações para momentos importantes em que tem que acontecer duas coisas. Um pré-requisito,
Ou seja, a humanidade precisa merecer, no sentido, não merecer no sentido como é que fala? De ter pontos, mas ela tem que merecer no sentido de ter atingido um nível mínimo de maturidade. Tá? E a humanidade precisa também querer aquilo. Então, a primeira revelação, qual foi o pré-requisito que a gente precisava alcançar? O monoteísmo. A revelação de Moisés, ela veio ao mundo na medida em que a humanidade adotou o monoteísmo. Esse era o pré-requisito. Até então adorávamos vários deuses e isso era uma confusão terrível. Quando um grupo, que na verdade foram os hebreus, adotou o monoteísmo, isso denotou para Jesus que nós tínhamos a maturidade necessária para receber a primeira revelação, que é a revelação da justiça. Ou seja, está se revelando para a humanidade um pouco mais de Deus. Revelou-se a face e justiça. Por isso que o Deus do Antigo Testamento, ele é bastante diferente do Novo Testamento, vocês já perceberam isso? O Deus do Antigo Testamento, ele é o Senhor dos exércitos, né? Ele é duro e inflexível, mas ele é justo o tempo todo. Por quê? Porque o segundo pré-requisito era que a gente demandasse aquilo. E a humanidade, naquele momento, queria saber o seguinte: existe uma entidade que coordena tudo, existe justiça, existe um equilíbrio nas coisas, existe de fato harmonia em tudo, porque a gente observava que as coisas se equilibram. E a gente mal sabia, né, que da quantidade de equilíbrio no qual nós estamos inseridos. Hoje, graças ao nosso desenvolvimento científico, a gente sabe que 10 graus a mais, nem 10, né? 2 graus a mais, 2 graus a menos na temperatura média já inviabiliza a vida num tanto de lugar. 10 graus a mais ou a menos já inviabiliza a vida no planeta inteiro. Um campo magnético um pouco mais intenso, um pouquinho mais intenso, já inviabiliza a vida no planeta inteiro. Um campo magnético um pouquinho menos intenso, os ventos solares já varrem a nossa atmosfera e todo mundo morre sufocado. Então, assim, a gente vê que, na realidade, nós estamos o tempo todo sustentados por uma mão poderosa que nos trata com equidade, com justiça. Mas, num segundo momento, a gente começou a pensar o seguinte: ok, Deus é justo, Deus é o Senhor dos exércitos, Deus é todo-poderoso. Né? Existe um Deus e Ele é todo-poderoso. Mas a dúvida é o seguinte: Ele gosta da gente ou não gosta? Ele é bom ou é mau? Porque Ele poderia ser todo-poderoso, mas ser todo mal, não é? Afinal de contas, a gente observa aí na natureza, tem hora que as coisas parecem que dão errado, não parece? O vulcão explode, um terremoto, mata muita gente. Então você fica assim: poxa, esse Deus gosta mesmo da gente ou não gosta? E aí? Então essa é uma ansiedade, uma dúvida que a humanidade tem e que foi se tornando bastante patente na época de Jesus. Mas aí Jesus precisava do segundo pré-requisito, que era o desenvolvimento da filosofia e a valorização das famílias, né? A construção e a consolidação das famílias. E aí a gente vai ver que, assim como o povo hebreu cumpriu o primeiro pré-requisito do monoteísmo, agora são os romanos que cumprem o pré-requisito da valorização das famílias tradicionais na fundação de Roma, e também os gregos com o desenvolvimento da filosofia. Então, naquele momento ali, Jesus conclui que a humanidade estava madura o suficiente para a segunda revelação, que é a revelação do amor. Ou seja, Deus é soberanamente poderoso, justo e bom. Deus não é mais, não é também, mas não é só o Senhor dos exércitos. Deus agora é Pai. Né? Jesus vem nos trazer exatamente essa ideia de que Deus é Pai. E como Pai, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele tem o pátrio poder, mas Ele é bom, Ele ama os seus filhos. O pai de verdade nunca vai deixar um filho afundar. O pai de verdade vai disciplinar, vai deixar o filho aprender, vai deixar o filho passar aperto de vez em quando, mas nunca vai deixar afundar. Nunca vai deixar afundar. Né? Na hora que vê que vai afundar mesmo, leva a mão e segura. O pai de verdade, ele está do lado, ele protege. Então, quando Jesus nos traz essa ideia de um Deus Pai, Ele está nos mostrando isso. Olha, Deus nos ama, Deus é amor, e Ele estará conosco o tempo todo.
Depois o tempo vai passar e a gente depois tem mais uma revelação. Apesar de que a maior e mais importante de todas foi a de Jesus com o amor. Mas depois a gente vai ter uma terceira, que culmina com a vinda da doutrina dos Espíritos, que a gente chama dentro da doutrina como a revelação da verdade. E o pré-requisito que a gente tinha que alcançar nesse terceiro momento era o desenvolvimento científico, tecnológico, que veio depois das cruzadas, depois da Idade Média, depois da peste negra, depois de vários eventos bastante traumáticos para a humanidade alcançou o nível de maturidade para ter isso. Né? A gente começou a questionar, tem hora que a gente questiona até demais, né? A nossa busca científica, porque antes a gente achava que as coisas aconteciam sempre por passe de mágica, que as coisas aconteciam só como um passe de mágica. Mas na época da peste negra, isso foi bastante abalado na nossa psique, né? No nosso imaginário, porque muita gente na época da peste negra, não sei se você sabe, mas a peste negra foi a pandemia que mais matou na história da humanidade. O Covid-19 é fichinha perto da peste negra. Estima-se em 250 milhões de pessoas que morreram. No Covid-19 morreram 2 milhões. Não estou querendo dizer que morreu pouco, estou querendo dizer que comparativamente, e pensa bem, numa idade recuada, né? Na época da Idade Média. Então, assim, teve lugar que morreu a vila inteira, a cidade inteira. E muita gente orou, muita gente pediu a Deus proteção naquele momento, muita gente pediu ali, rezou, e o que aconteceu? Morreu assim mesmo. Morreu a família inteira e tal. Então, isso mexeu muito com a fé das pessoas, sabe? Isso abalou as cruzadas também, né? O pessoal achava que se tivesse a cruz de Jesus à frente do exército, os exércitos cristãos jamais seriam derrotados. E, no entanto, Saladino derrotou o exército de Jerusalém e arrastou a cruz no deserto, arrastou a cruz na poeira. Então, quer dizer, as pessoas pensam, poxa, e aí? Isso mexeu, tanto gente, que é dessa época que surgem muitas figuras, a figura sombria, por exemplo, da morte, sabe? Aquela caveira com a foice, com o capuz. Quer dizer, essa visão muito pessimista vem exatamente dessa época, em que muita mortandade aconteceu e tudo. Só que algumas pessoas, nessa ideia de que não adianta, estou colocando entre aspas, tá, gente? Não adianta rezar, as pessoas vão morrer mesmo. Algumas pessoas começaram a questionar, falaram, engraçado, tem essa cidade aqui que não morreu quase ninguém, ela fica perto de um lago ou perto de um rio. Naquela outra ali morreu todo mundo. Por que será que a água... Será que... O que será que está fazendo a diferença? Será que é porque aqui o pessoal limpa mais a casa, espanta os ratos? Será que pode ser isso? Ou seja, começou o processo do questionamento. E o questionamento está na base do desenvolvimento científico. Então, essa aparente decepção que a humanidade teve com a mágica, né, e com a questão da varinha de condão, fez com que desenvolvessem pesquisadores, e aí a humanidade começou a pesquisar, e começou a realmente desenvolver a parte científica e tudo. E ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que nessa hora Jesus lá do alto falou o seguinte, ufa, finalmente resolveram desenvolver essa parte do questionamento, sabe? Porque não é que Jesus não gostasse que as pessoas orassem, mas o problema é as pessoas acreditarem que tudo está nas mãos da divindade, quando na verdade muito depende de nós principalmente. Então, nesse desenvolvimento aí, chegou então esse momento de maturidade da humanidade em que Jesus pôde enviar seus vários enviados, né? Enviar seus enviados é ótimo, né? Mas os alquimistas, os questionadores, filósofos, o renascentismo, o iluminismo na Europa, várias pessoas. A gente vai ver que nessa época vai surgir Giordano Bruno questionando, o próprio Lutero, depois Galileu Galilei, e depois Isaac Newton, Tycho Brahe e vários outros, em várias áreas do conhecimento, inclusive. Posteriormente, nós vamos ver surgir, depois de Isaac Newton e todos esses aí, Sigmund Freud, analisando a questão da psique humana, Carl Gustav Jung e Albert Einstein, mais recentemente,
e vários outros espíritos. Nesse processo aí, Jesus vai e aproveita também e envia a mensagem dos espíritos através de Allan Kardec. E nós temos essa sopa primordial aí, né? Esse caldeirão efervescente no qual a doutrina espírita surge. Darwin, né? Com a teoria da evolução das espécies. Nenhuma delas é definitiva, nenhuma delas está de fato correta, mas são teorias que precisavam surgir, umas sobre as outras, umas questionando as outras, né? Só que aí o problema do ser humano é o seguinte, a gente ou é 8 ou é 80, né? A turma começou a questionar a questão religiosa e acha que agora tem que questionar toda a questão religiosa, que ela não vale mais nada. Não. O fiel da balança, o equilíbrio está no centro, como dizia Aristóteles. A gente não pode nem ir lá nem cá. A gente não pode ser totalmente crédulo, mas também não pode duvidar de tudo. Não existe verdade em tudo. Afinal de contas, até um relógio quebrado tem razão, pelo menos 2 vezes por dia, né? Até um relógio parado está certo, pelo menos 2 vezes por dia. Então, a gente não pode descartar nada assim, peremptoriamente, não, entendeu? Não dá para descartar a religião e nem para descartar a ciência. As duas têm que andar em equilíbrio. E é isso que a doutrina espírita vem coroar. Eu sou daqueles, por exemplo, que eu não acho que a doutrina espírita é a terceira revelação sozinha. Eu acho que a doutrina espírita é a cereja do bolo, sabe? Eu acho que Freud, Einstein, Isaac Newton, Galileu, todo mundo fazia parte dessa terceira revelação, sabe? Tudo é um movimento combinado e coordenado por Jesus. Mas a doutrina dos espíritos é sim a cereja do bolo, porque ela vem nos mostrar os aspectos da nossa espiritualidade profunda. Ora, mas aí a gente vai perceber que à medida que o ser humano questiona e tudo mais, a gente começa a perder algumas coisas que estão lá na nossa raiz. Uma dessas coisas é a questão da misericórdia. O que é a misericórdia? E a irmã Dufour é muito feliz quando nos busca salientar essa questão. Quando a pessoa se torna muito senhora de si, ou quando ela começa a acumular vitórias, isso aí está no texto, né, da carta da misericórdia, ela fala o seguinte, que quando a pessoa começa a acumular muitas vitórias, ela tende a acreditar, não é problema a gente ter vitórias não, tá, gente? A gente tem que ter vitórias, a gente tem que buscar as vitórias, tem que buscar sobressair sobre nós mesmos o quanto for possível, mas isso também não pode virar neura, tá? Isso também não pode virar sangria, né? Então, assim, a gente tem que dar o gás ali, tem que dar, igual eles falavam para a gente na Força Aérea, né? Você pode dar sangue, mas cuidado para não virar hemorragia, né? Tipo assim, você tem que dar um sangue, entendeu? Mas tem que saber pesar também a hora de viver sua vida pessoal, não ficar também em busca de uma perfeição inalcançável, porque o maior inimigo da perfeição é o perfeccionista. O maior inimigo da perfeição é o perfeccionista, aquele cara que quer acertar o tempo todo e não dá margem para o erro. E é nisso que eu acho que é o cerne da questão aqui hoje, porque a irmã se fala que a pessoa que acerta muito, a pessoa que é muito boa em qualquer área do desenvolvimento humano, ela tende a se tornar endurecida e com o coração endurecido ao sofrimento dos outros, porque ela se acha tão plena e tão suficiente que ela não precisa dos outros e ela pode, do alto do seu sucesso e das suas conquistas, julgar duramente todas as outras pessoas. E isso é o oposto da misericórdia. Porque a palavra misericórdia, ela vem do latim miseratio mais cordis. Miseratio quer dizer miséria, sentimento. Cordis, não é sentimento, não. Na verdade, miseratio é miséria, compaixão. Miséria, compaixão, a palavra latina, né? Miseratio quer dizer compaixão, ou miséria também. E a palavra cordis quer dizer coração, sentimento. Então, misericórdia quer dizer sentimento para com a miséria do outro, ou ter o coração aberto para a miséria alheia. Quem é pleno de si, quem não erra nunca, não tem essa capacidade, a não ser que seja um espírito que já conquistou a si mesmo a ponto de saber que ele só chegou ali porque errou muito.
Sabe, gente? Então, assim, eu vejo isso, há muitos anos eu observo isso, sabe? Na vida profissional, principalmente, como que tem pessoas que têm dificuldade em ser misericordiosos, têm dificuldade em ter a chamada empatia. Porque a caridade, como a entende Jesus, está lá na questão 866 do Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec, muito espertinho, pergunta para os espíritos o seguinte: eu quero que vocês me falem da caridade, mas eu não quero que vocês me falem da caridade geral, eu quero que vocês me falem da caridade como a entende Jesus. Eu quero que vocês falem o que Jesus entende por caridade. Tá certo, gente? Porque caridade pode ser mal interpretada de diversas formas. Né? Caridade pode ser interpretada como você dar tudo que você tem e aí amanhã é mais um pobre na fila, né? Porque, pensa bem, se eu dou tudo o que eu tenho, amanhã eu tô é mais um na fila pedindo. Então, quer dizer, mas Jesus falou na Bíblia que nós devemos abrir mão de nós mesmos, né? Vender tudo que você tem. Aquilo era uma figura de linguagem, tomemos cuidado. A caridade não exclui a previdência, não exclui o cuidado. Hoje em dia, por exemplo, como aplicar a caridade de uma forma plena? Eu vou pegar todos os mendigos da rua e vou pôr dentro da minha casa. Vai funcionar, gente? Amanhã estão todos eles do lado de fora e eu também, porque a minha esposa não vai deixar, ela vai colocar eu com eles para fora, entendeu? Não vai dar bom para o meu lado, vocês concordam? Então, a caridade com previdência. Esse é um dilema que todos nós vivemos no mundo de hoje. E é natural que seja assim, não é à toa que Jesus falou que no final dos tempos a caridade esfriaria no coração de muitos, porque realmente ela é confusa, tem hora. Mas por isso é que Kardec perguntou: o que é caridade, segundo entende Jesus? Caridade é dar um dinheiro para alguém? É, mas tem hora que não é. Ora, se eu dei um dinheiro para alguém, eu fui caridoso? Fui. Quer ver eu colocar uma confusão na cabeça de vocês? Vocês já viram aquela passagem do Evangelho em que Jesus fala assim que no final dos tempos ele chamaria a gente para conversar, em outras palavras, né, que ele falou, e separaria as ovelhas dos bodes. Quer dizer, os bodes é a galera que vai se dar mal, né? E as ovelhas somos nós, que vamos nos dar bem, né? É nós, né, gente? Será que é? Mas eu sei que aí ele fala assim, e você já pensa logo, eu quero estar nas ovelhas, né? Porque a turma dos bodes vai se dar mal. Aí ele põe as condições, aí que o negócio fica confuso, quer ver? Porque ele fala o seguinte, olha, o pessoal que for colocado na turma de cá vai perguntar assim, mestre, quando foi que é porque Jesus vai falar com eles, olha, afastai-vos de mim, todos vós que cometeis iniquidade. Eles vão falar assim, mestre, quando é que nós fomos iníquos? Jesus responde assim, toda vez que um pequenino vos pediu ajuda e vocês não deram, quer dizer, ele fala primeiro para os bons, né? Estive nu e me vestiste, tive fome e me destes de comer. Toda vez que fizeres isso a um dos meus pequeninos, é a mim que o fazeis. Então vocês são os meus preferidos, né? Os meus prediletos. Aí o resto, mas quando foi que nós te abandonamos, mestre? Aí ele vai falar assim, toda vez que vocês não, tive frio e não me cobriste, tive fome e não me deste de comer. Toda vez que fizeste a um dos meus pequeninos, foi a mim que o fizeste. Aí Marcelo, muito chato, vai estar lá na hora e vai falar assim, mestre, mas teve uma vez que eu ajudei e teve uma vez que eu não ajudei, eu estou de que lado? Como é que faz? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque Jesus falou, toda vez tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive frio, me cobristes. Aí eu lembro que eu fiz isso uma vez, então estou nas ovelhas. Aí ele fala para os outros assim, eu tive frio e você não me cobriu. Tive fome e você não me deu de comer. Agora você... Então, eu estou do lado de... Eu estou de que lado, afinal de contas? E se eu fizer 99 vezes e uma vez eu não fizer, eu estou aonde? Percebem que se a gente for tomar as passagens do Evangelho a ferro e fogo, ips literis, como se diz, né? Ali literalmente, tem hora que a coisa não fecha, a equação não fecha. Sabe? Então assim, isso vale para várias outras passagens do Evangelho. Eu poderia citar várias outras aqui, mas não vamos ficar aqui também fazendo confusão, não. Mas a verdade é que a gente precisa entender que tudo isso é um processo de construção.
espiritualmente falando, aí sim a doutrina espírita é muito enriquecedora, porque ela fala com a gente que é o seguinte: toda vez que você fez isso a um dos pequeninos, pensando que ele era Jesus, pensando que era um irmão seu, pensando que tinha nele uma partícula divina, que te incomodava ver um filho de Deus passando por aquilo, isso valeu. Agora, toda vez que você fez a mesma coisa só por interesse, valeu. Ou não valeu tanto assim, não, quanto você acha. No final das contas, gente, o que vale é se a gente vai estar brilhando ou não. Sabe o que vai contar mesmo? O nosso perispírito. O nosso perispírito é o maior dedo duro que existe. O nosso perispírito, ele vai mostrar. Se eu tiver lá e as minhas vestes nupciais, você já lembra dessa passagem, né? O que é a veste nupcial? É o perispírito. Se as vestes nupciais estiverem lívidas, estiverem brilhando, estiver limpinho, né? Tinindo, é sinal de que você evoluiu, de que você realmente conquistou. Agora, enquanto tiver uma nódoa nela, enquanto tiver um abscesso, uma sujeira, uma craca, é sinal de que ainda não consertou totalmente. Agora, como é que eu faço para consertar? Saindo de si mesmo. Agora, como é que eu saio de mim mesmo? Olhando para o outro. É a questão da empatia. É a capacidade de ver o outro. Empatia é isso, né? É a capacidade de ver o outro. Misericórdia significa isso. Você ser tocado pela dificuldade do outro. Aliás, quando ele pergunta, né, na visão de Jesus, o que é a caridade, ele fala: benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias, perdão das ofensas. Olha que interessante isso. Dar um dinheiro no semáforo para alguém que pede é caridade? Depende. Depende da intenção com que você dá. Depende daquilo que sai de você verdadeiramente. Outro dia me rogaram uma praga, gente, vocês acreditam? A mulher me rogou uma praga na porta da farmácia. Eu entrei para pegar um remédio que eu tinha encomendado, só que eu estava atrasadaço, porque meu menino sai da escola, 11h30, né, e já era 11h35, e ele já devia estar lá me esconjurando, né, porque ele fica possesso quando eu não apareço a tempo. Ele acha que eu vou abandonar ele para sempre na escola, né? Então eu fui correndo na farmácia, eu estava com pressa, espero que vocês entendam isso, eu estava com pressa. Aí eu passei correndo e a mulher foi falar comigo para pedir, naturalmente, dinheiro, né, essas coisas, né? Ô moço, não sei o quê, não sei o quê. Começou a falar lá, alguma historinha triste dela lá. Eu falei, não dá não. E não dava mesmo, não, mãe, pelo amor de Deus. Você acredita que ela me rogou uma praga? Ela falou assim, tomara que você tenha 3 filhos e nasça cada um aleijado e não sei o quê, que não sei o quê. Me rogou uma praga grande lá, sabe? Aí eu falei com ela, ainda bem que praga de urubu magro não pega. Então não vem com praga. Brincadeira, né, gente? Mas assim, eu sou obrigado a dar, gente? Fala sério. Eu sou obrigado a dar o tempo todo. Sou obrigado a dar dinheiro para todo mundo que pede. O tempo todo. Tem um rapaz lá perto de casa, ele é meio atrapalhado das ideias, ele é viciado também, né? Então, de vez em quando, ele vai lá e pede, e de vez em quando eu já dei dinheiro para ele, de vez em quando eu dou algum alimento para ele e tal. Aí agora eu sou o caixa eletrônico dele. Todo dia agora ele bate a campainha lá em casa. E ele gosta de falar comigo, porque se a minha esposa atende, ela não dá confiança para ele, não, né? Então ele pergunta assim: o moço está aí? Quer dizer, ele quer falar comigo, né? Porque sabe que comigo ele consegue alguma coisa. Aí entra na história da ovelha e do bode. Várias vezes eu já falei: não tem não. Tinha, claro que tinha. Se pegar ali na carteira, tem, ué. Oi. Ué. Pois é. Você vira. Então aí é que está. Por que Jesus falou que a caridade esfriará no coração de muitos? Porque muitos vão achar o seguinte: a partir de agora também eu não vou ajudar mais ninguém. Não, gente, espera aí, não é isso não. Tá? Não é isso não. Tem casos e tem casos. Tem dia que você até está com um dinheirinho fácil ali, você dá de bom grado? Dá. Mas eu não sou obrigado a, por isso, a partir de hoje, todo dia que me encontrar, vai 10, vai 20, vai 50. Sabe? E o pessoal aproveita disso, porque eles vêm, né? Lá na outra fraternidade que eu frequento, tem um tomador de conta lá de carro, que ele já me vê, ele já estica o pescocinho, já vem de lá: ô Marcelo, tá bom?
deixa eu te falar, estou precisando de um dinheiro, tô precisando de um dinheiro aí, não sei o quê, já vem todo conversado, sabe? E eu falo, engraçado, né? A pessoa realmente acha que você é bobo, né? Fala assim, ó, gente, lá vem o meu bobo, lá vem o meu... Tem isso também, né? Não é? A pessoa olha para você e fala assim, lá vem meu bobo lá, hoje eu já garanti. Coitado, eu entendo que realmente deve ser uma pessoa que passa muita necessidade. Mas eu também não estou transbordando dinheiro assim, né, gente? Então, assim, tem hora que eu dou, mas tem hora que na hora que eu vejo que a pessoa também tá abusando, eu falo assim, não, agora não tem. E também falo isso e sem peso na consciência, gente. Viro as costas e eu não sou obrigado, sabe? Só que o sentimento, ou seja, inclusive isso vale para as tarefas espíritas também. Vocês acham que no final, no dia que eu desencarnar, vai ter lá, na hora que eu chegar no mundo espiritual, vai ter anotado quantas palestras eu fiz? Quantos estudos eu fiz? Alguém vai ter anotado isso? Eu não acho que vai ter ninguém anotado, não. Porque no final das contas não precisa. Basta olhar para o meu perispírito. O que adianta eu ter feito 50.000 palestras e eu chego todo manchado lá? Quer dizer, eu falei um tantão de coisa. Às vezes até as pessoas aproveitaram alguma coisa, mas eu mesmo não me transformei em nada. Nada daquilo que eu falei. Entenderam? Então, assim, eu fiz tarefa na casa espírita há 40 anos, mas você se tornou uma pessoa mais paciente? Não, cada vez mais intolerante. Cada vez mais tirano dentro de casa. Cada vez mais impaciente, mais irritadiço. Entendeu? O seu perispírito vai estar como? Ele vai estar te dedando, ele vai estar te mostrando. Então, a questão da caridade, como a entende Jesus, ela é muito importante a gente entender. Porque dar um dinheiro para alguém necessitado é benevolência para com todos? É. Então é caridade, sim, se você estiver sendo benevolente. Mas essa não é a única forma de ser caridoso, não. Indulgente para com as falhas alheias é uma das formas de caridade mais difíceis que existe. O que é indulgência? Cadê? Tá. Tem que olhar o horário, porque senão eu passo direto. O que é ser indulgente? Essa é uma palavra pouco conhecida. Indulgente, na verdade, é tipo a empatia. É a pessoa que consegue, num olhar, penetrar na dificuldade do outro, sabe? Eu vou dar um exemplo, vocês vão entender direitinho o que eu estou falando. Vocês já tiveram bons professores e maus professores, não já, gente? Na escola, na faculdade e tudo mais. O bom professor é sempre aquele que tem doutorado, é aquele que tem o maior grau de erudição ou de estudo. Aliás, frequentemente ao contrário, né? Frequentemente o cara que tem PhDs e tem tudo é um péssimo professor. Ele sabe muito, mas tudo para ele é fácil. Aquele assunto para ele é elementar. E às vezes tem uns que até preferem mesmo mostrar que a gente é um bando de imbecil que não está entendendo nada que ele está falando, né? Gosta de sapatear em cima da gente. Eu já tive professor assim, né? Que dava prova difícil só para a gente não conseguir fazer, para ele depois poder falar que reprovou tantos, entendeu? Ok. Aí, qual que é a diferença do bom professor e do mau professor? O bom professor é aquele que olha na sua cara e pergunta assim, entendeu, gente? E dependendo da cara que você faz, ele sabe se você entendeu ou não, sabe? Já teve professor mesmo meu na faculdade, vários, que ele perguntou assim, vocês entenderam isso aqui? Aí eu perguntei, não entendi não, professor, explica de novo. Aí ele explicou de novo. Eu falei, e agora, entendeu? Aí eu falei, entendi nada. Mas só que assim, e a vergonha de admitir que era tão burro que não tinha entendido, né? Agora, e ele tocou o bonde dele lá. Tinha professor meu que chegava no quadro negro assim, e começava a escrever aqui no meio e terminava ali no canto, derivando equação parcial no ar, né? No ar ali, achando que a gente estava entendendo. E às vezes falando para 2 ou 3 aqui na frente que estava entendendo, e o resto de nós não estava entendendo nada do que ele estava falando. Então, assim, isso é um bom professor? Eu acho que não. O bom professor é aquele que consegue olhar para você e falar, ele não está entendendo. E eu sei que hora que eu perdi ele, eu sei que hora que ele está tendo dificuldade, sabe? Mas, para isso, a pessoa tem que ter uma sensibilidade especial, vocês já perceberam? Isso não é para qualquer um, não. Isso não é para qualquer um. São poucas as pessoas que têm essa sensibilidade. Aquela pessoa que consegue ver as dores ocultas. Toda família tem aquela pessoa que é o arrimo da família, não tem?
aquela irmã ou aquele irmão que os outros 7 têm ele ou ela como uma pessoa de referência, aquela pessoa forte, equilibrada, que está sempre disponível para todos, não é isso? E quão fácil é a gente não ver que essa pessoa também sofre. Quão fácil é a gente não ver que aquela pessoa, às vezes, precisa de alguém chegar perto e falar assim, e você, como é que você está? Uma vez uma colega nossa, o tio dela, desencarnou, e o marido dela, e ela é médium, né, numa casa espírita daqui, de Belo Horizonte e tal, é tida como uma pessoa muito equilibrada e tudo mais, e tudo mais. Só que eu sei que o tio dela foi como um pai para ela, sabe? E eu liguei para lá para saber notícia, o marido dela atendeu e falou assim, eu perguntei assim, como é que ela está? Aí ele falou assim, não, ela está bem aqui. Eu falei, não está não, chama ela aí que eu quero conversar com ela. Pergunta para ela como é que ela está, como é que ela está sentindo. Ah, peraí, Marcelo, peraí que ela desabou a chorar aqui, ela desabou a chorar. Olha para você ver. Quer dizer, ela estava dando de durona, sabe? Afinal de contas, como ela é espírita, como ela é médium, como ela não podia sentir, entendeu? Até com o marido ela estava fingindo. Aí na hora que alguém realmente perguntou, não, você não está bem não, como é que você está? Me fala. Aí ela desabou. Quer dizer, tem pessoas, às vezes, que tentam manter uma imagem, mas está sofrendo muito por dentro. E só quem tem essa sensibilidade é capaz de ver naquele momento ali e correr e ajudar. Porque todo mundo precisa de ajuda, gente. Todo mundo precisa de um colinho. Todo mundo. Não é só você, não. E não é só o outro também, não. Você também precisa. Sabe? Tem hora que, hoje eu que vou sustentar você, você vai deitar no meu ombro e eu vou ser o seu pilar. Amanhã é o contrário, amanhã sou eu que estou desabando e você que vai me pôr no colo. E não tem vergonha nenhuma nisso. Sabe? Então, assim, a gente precisa... Eu estou falando tudo isso para vocês para a gente perceber o seguinte, que o sentimento de misericórdia, ele não é para qualquer um. A indulgência não é para qualquer um. O que é indulgência? Indulgência, que é um dos critérios de caridade para Jesus, é aquela pessoa que consegue entender por que a outra pessoa errou. Não se a outra pessoa errou. Ela é capaz de entender por que a outra pessoa errou. Ora, ela errou por causa de um tanto de coisas que estão envolvidas ali. Mas engraçado, fulano sempre foi tão educado, né? Hoje ele me tratou com casca e tudo. E quantas vezes a gente não fala assim, a pessoa te trata bem 200 vezes, no dia que ela racha você no meio, você fala assim, sabia que era falso, sabia que era falsidade. Ô meu Jesus de Nazaré, a pessoa te tratou 200 vezes bem. Hoje que ela falhou com você, por isso ela perdeu todo o resto? Não, peraí, o que está acontecendo? Por que você está assim? Ah, porque aí a pessoa vai e desaba, conta que às vezes ela está com um caminhão de problemas que está levando ela àquele ponto, sabe? Então, a pessoa que tem misericórdia, a pessoa que é indulgente, ela consegue perceber estes sutis sinais das dores ocultas, das necessidades do outro, né? E ela consegue, por ser indulgente, aí ela consegue perdoar. Percebem que é uma progressão? É ser benevolente para com todos, indulgente para com as falhas alheias e, finalmente, o perdão das ofensas. Porque, na realidade, quando você não é misericordioso, você está se candidatando ao rigor da lei. Isso aí a gente precisa falar. Não é à toa que quando Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, ou seja, Jesus liga uma coisa com a outra. A misericórdia, ela vem facilmente para aquele que consegue demonstrar misericórdia. Porque nenhum de nós é uma ilha, e nenhum de nós acerta o tempo todo. É claro, tem pessoas que acertam na maior parte das vezes. Eu admiro pra caramba, porque eu erro demais, gente. Nossa, pensa num cara que erra demais. Assim, eu sou distraído uma quantidade. Uma vez eu escutei um caso de não sei se é verdadeiro, de um cientista famoso, não sei se era Isaac Newton, que ele ele estava no laboratório lá e a esposa dele falou com ele que tinha colocado o ovo para cozinhar e colocou um relógio perto dele e falou assim, ó, marca aí 10 minutos, na hora que tiver 10 minutos você tira lá. Aí ela foi e voltou, na hora que ela voltou estava o relógio dentro da água cozinhando junto com o ovo e ele olhando assim pro... Quer dizer,
Gênio é assim, né? Gênio é assim, lerdo, né? Distraído, fazer essas coisas. Pois é, eu sou assim, só que sem a parte da genialidade, sabe? Eu sou. Nossa, mas aí eu fico olhando assim, quanto que eu já dependi de pessoas misericordiosas na minha vida, que relevaram meus inúmeros erros, entendeu? Inclusive erros profissionais mesmo. Muita distração, muita coisa. Eu tenho dificuldade, né, para prestar atenção em detalhes, né? Preciso de uma Ritalina, uns negócios assim, né? E só que, ou seja, por ser assim, a gente precisa muito da misericórdia alheia, do perdão das pessoas. Aí você vai se tornando uma pessoa também que se força a ser bastante misericordioso com os outros, né? Afinal de contas, você tem telhado de vidro, né? Percebem? Por que Jesus linka uma coisa com a outra? Quer dizer, aquele que busca misericórdia, ele tem que, antes de tudo, também ele ser uma pessoa misericordiosa, porque chegará uma hora que ele vai precisar da misericórdia do outro, sabe? Duro é aquela pessoa que sempre aponta para os outros o rigor da lei. Aquele que sempre aponta para os outros o rigor daquilo que está escrito frio na pedra. Porque no dia que ele precisar, para ele é o rigor da pedra também. Não é isso que ele se candidatou o tempo todo? Então, a questão da... Por isso que a irmã Stifo, ela fala que dentro das casas espíritas nós precisamos dar uma atenção muito especial a isso, porque isso não vem naturalmente. Esse sentimento de indulgência, isso é uma conquista, isso não vem facilmente. Isso vem de você ser muito atento, de você prestar atenção, de você entender os limites das pessoas, de você compreender o ser humano, de você compreender a si mesmo, sabe? Você tem que ter uma visão assim bastante ampla e bastante relativística em todos os aspectos, sabe? Por que aquela pessoa age daquela maneira? Você tem que pensar o seguinte: a história dela levou a ser daquele jeito, a educação que ela teve, a formação, a posição dela, o século em que ela está vivendo. Porque coisas que para nós hoje são simples, por isso que os historiadores mais espertos, eles falam assim, para a gente tomar o cuidado de não avaliar as coisas com anacronismo. Vocês já escutaram essa palavra? O que quer dizer anacronismo? É você analisar fatos da história, do passado, com a visão de hoje em dia. Então, assim, coisas que antigamente eram tidas como lícitas, corretas e até legais, hoje em dia são inaceitáveis. Aí você vai e derruba a estátua de uma personalidade da história aí, porque na época ele concordou com determinadas coisas. Oh, meu Deus, mas era a época daquela pessoa. Não estou querendo dizer que está certo. Só que hoje nós alcançamos uma compreensão que na época não se tinha. Aqui é só olhar a nossa história. Quando nós éramos crianças, o jeito de ver as coisas era um jeito. Agora já mudou. Nós mudamos e faz parte do processo. Só que ficar analisando anacronicamente as coisas é um erro que a gente pode cometer, sabe? É igual outro dia eu estou vendo uma série falando de... A personagem lá era uma personagem indígena, né, dos Estados Unidos. Aí ela estava ensinando história na universidade. Aí ela começou a fazer uma preleção de como pegou um aluno lá, né, e começou a xingar o aluno porque os antepassados dele escravizaram o povo dela, que eram os indígenas. Aí eu fiquei olhando e falei, engraçado, no filme está até parecendo bacana e tudo mais, mas isso é um anacronismo, se você pensar bem. Porque se você pegar hoje em dia, no meu DNA, por exemplo, tem na verdade, se você pegar o nosso DNA, gente, tem de todas as raças tem na gente. Então eu posso falar que o meu antepassado escravizou o antepassado de alguém? Às vezes foi até o contrário, né? Às vezes foi um antepassado daquela pessoa que escravizou o meu. Como é que... tá, esse assunto é polêmico, mas pensa para vocês verem. A gente tem que analisar tudo dentro de várias condições. A pessoa agora está fazendo mal para alguém? Não. Mas o pai dele era um bandido. O pai dele era, ele não, ela não. O avô dela era isso, a avó dele era aquilo. O avô era, o pai era, ela não, ele não. Eu tenho que analisar a pessoa dentro do que ela é, dentro do que ela faz. A árvore tem que ser verificada conforme o seu fruto. Tudo isso Jesus nos falou, né, gente?
Então, assim, Jesus, na verdade, falou tudo para nós. A gente aqui se esquece de vez em quando disso. Outro dia eu estou escutando um crítico da doutrina espírita falar o seguinte, que a doutrina como é que a gente provava que a doutrina dos espíritos não é uma doutrina de demônios. Porque, na verdade, está escrito na Bíblia que o demônio ele pode se manifestar para enganar os eleitos. Está escrito na Bíblia lá que o diabo, Lúcifer, ele pode se manifestar como um espírito para enganar. Então, ele estava falando que é isso que acontece nas casas espíritas. Na verdade, todos os espíritos que se manifestam são, na verdade, demônios disfarçados. De fato, é um bom argumento. Na hora, eu escutei ele falando, eu pensei, espera aí que esse cara... Porque eu nunca gosto de peremptoriamente rejeitar nenhuma ideia, sabe, gente? O cara falou, eu falei, falei, gente do céu, será possível? Porque ele buscou a passagem na Bíblia, citou e tudo mais. Aí eu fiquei comigo, né? Falei, não, peraí, vamos lá. Aí eu lembrei, falei, mas vem cá, qual palavra que vale mais, a de Jesus ou a de Jesus? A de Jesus, né? Para mim, o que vale mais, a palavra de Jesus ou o Antigo Testamento? Jesus. Muito embora, para mim, o Antigo Testamento seja também uma escrita inspirada e de origem divina, ela não foi feita por Jesus. E, por definição, Jesus é o único Espírito perfeito. Ou seja, todos os outros, Moisés e Companhia Limitada, embora louváveis, não são perfeitos. Portanto, são passíveis de cometer pequenos erros. Ora, essa passagem que ele citou está no Antigo Testamento. E no Novo Testamento eu vejo Jesus falar o seguinte: pelos frutos conhecereis a árvore. O próprio Jesus foi acusado de lidar com os demônios. Ele foi acusado pelos fariseus de trabalhar com Baal, com Belzebu. Isso não é novidade. E o que defende a doutrina dos espíritos? Sabe o que eu encontrei? Que defende a doutrina dos espíritos? A caridade. Porque no momento em que você encontra na casa espírita falando a favor de Jesus e realizando na prática obras de caridade, é o nosso sopão, é a visita aos lares, a visita aos enfermos, sabe? As nossas tarefas de caridade, aí são frutos que não dá para negar. Então dá para a gente falar, por exemplo, que são demônios que se manifestam nas casas espíritas para fazer bondade? Dá para falar que o diabo vai se manifestar numa casa espírita para nos enganar, fazendo bondade para nos enganar? Quem está sendo enganado na história aí? Ele, né? Entenderam? Oi? Exato. Então você pega um Chico Xavier, por exemplo, uma vida dedicada à caridade. Eram os demônios que falavam pelo Chico, mas que os demônios mais burros esses, hein, que fizeram caridade a vida inteira. Para me enganar, eles fizeram a caridade a vida inteira. Percebe? Então, qual é a nossa defesa? São os frutos. Pelos frutos é que se conhece a árvore. Tá certo? Todo o resto é passível de falha, sim. É passível. Vocês percebem que, enquanto ele falou que os espíritos que se manifestavam eram demônios, eu não conseguia defender a doutrina, não. Eu só consegui defender na minha cabeça na hora que eu busquei essa. E eu falei, não. E foi Jesus que falou que pelos frutos se conhece a árvore. Então, para mim está resolvida a questão. Tá certo? Então, a misericórdia, por isso que os espíritos falam, né, que a gente tem que dar uma atenção muito especial à misericórdia, porque a misericórdia é a capacidade de vibrar o coração em favor do próximo, entender as limitações do outro, entender as próprias limitações. Somente assim é que nós poderemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Faltou falar de alguma caridade aí? Faltou. Uma muito importante, que é a caridade para comigo mesmo. A misericórdia para comigo mesmo. A misericórdia para comigo mesmo, ela passa pelos mesmos trilhos. Eu tenho que ser misericordioso para comigo também. Eu não posso ser tão duro comigo assim também o tempo todo. Sabe? Tem espíritos que se manifestam às vezes nas reuniões de tratamento espiritual. Eu participo de uma e é interessante como que o perdão da própria consciência é uma coisa difícil às vezes, sabe, gente?
O auto-perdão é um negócio difícil, às vezes demora séculos. Não é à toa que eu gosto daquela passagem de Humberto de Campos, quando ele entrevista Judas Iscariotes. Já viram esse texto? Ele entrevista Judas Iscariotes, né? E Judas fala para ele que durante muitos séculos ele sofreu por ter traído Jesus. Embora ele tenha sido resgatado no mundo espiritual, embora Jesus tenha ido lá, né, tá lá no credo, né, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, quer dizer, nesses 3 dias aí, Jesus foi até o mais fundo dos umbrais, o mais fundo dos abismos. Porque Jesus, quando veio à Terra, ele não veio só por nós, não, gente, ele veio foi por todo mundo. Então ele veio para ir lá no mais fundo dos abismos e voltar resgatando quem pudesse ser resgatado. Nesses 3 dias ele fez isso. E ele resgatou Judas, mas só que por que Judas ainda não estava bem? Porque Jesus tinha perdoado, mas ele não. E aí ele foi, na reencarnação seguinte, Judas foi sacrificado nos circos de Roma. Ele se tornou um cristão devoto, continuou, na verdade, né? Sofreu, amargou, mas nada terminava aquele senão. Aí ele fala que, eu acho linda essa imagem que ele fala, que nas fogueiras inquisitoriais da Idade Média, mais precisamente no ano de 1431, na roupagem de uma mulher, Joana d'Arc, ele, Judas Iscariotes, vendido e traído pelos seus próprios amigos, né? Injustiçado, foi colocado na pira e ali ele foi queimado vivo. Ela, Joana d'Arc, ele, Judas Iscariotes, e ele fala que ali ele sentiu o beijo quente do perdão da própria consciência. Olha que interessante, gente. Quer dizer, precisou dele passar 1400 anos. E ali, na hora que ele estava sendo queimado, né? Aí ele sentiu, ele falou, acabou, agora acabou. Então, hoje em dia, a turma queima o Judas, é interessante porque Judas se enforcou, né? Olha que interessante o inconsciente coletivo. Judas se enforcou, mas a brincadeira da turma é queimar o Judas. Olha que interessante. Hoje em dia, a turma queima o Judas, mas para ele, Judas, isso não significa mais nada. Podem continuar falando que ele é o traidor, que isso. Para ele já não é mais. Por quê? Porque ele sentiu o beijo quente do perdão da própria consciência. E esse perdão da própria consciência é uma luta e tanto. É uma luta e tanto. Tá certo, gente? Então, olha, essa questão da misericórdia é o que nós precisamos aprender a desenvolver. Misericórdia para com o próximo, misericórdia para conosco mesmos. Muito obrigado, tá, gente, pela atenção de vocês aí. E muito boa noite. Ô, Marcelo, nós que agradecemos, viu? Foi muito bom e eu tenho certeza que a gente tirou reflexões aqui profundas, valiosas, que a gente vai levar para o resto da vida. Jesus te abençoe e volte sempre. Gente, semana que vem, quem vai falar para a gente é o Guilherme e vai ser, né, desse livro mesmo, Escutando os Sentimentos, o capítulo que fala Estudando a Arrogância 1 e 2. Vou fazer a prece para a gente poder encerrar a transmissão e depois eu dou os recados, tá? Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, mais uma vez, com muita gratidão, chegamos ao fim, né, dessa noite, desse banquete espiritual. E, Pai, peço mais uma vez que sejamos capazes de levar para os nossos dias, para os nossos lares, para a nossa família, para o nosso trabalho e replicar e multiplicar todos os ensinamentos que nós somos capazes de absorver aqui e que sejamos, Mestre, que sejamos capazes, né, de ser cada vez mais misericordiosos para com o nosso próximo e para com nós mesmos, né? Que assim seja.